Olá pessoal, estamos aqui em mais um GBcast, o podcast oficial da Geotecnia Brasil, diretamente da Feira do CEF. E nesse quinto episódio trouxemos um geotécnico mais do que ilustre, diretamente de Brasília para a Geotecnia Brasil. Mas antes de apresentá-lo, eu passo a palavra para a Mari. Tudo bem contigo, Mari? Tudo bom, tudo bem, André? Obrigada por topar aqui conversar com a gente. Você Ótimo. que é um professor, orientador de diversas teses, uma pessoa super bem renomada aqui no nosso meio. Acho que a gente podia começar assim, como que surgiu o seu interesse pela geotecnia? Foi desde cedo ou ela veio de forma orgânica? Então, eu fiz engenharia civil na Universidade de Brasília e dei sorte de coincidir ali na época do meu trabalho de conclusão de curso com a construção do metrô de Brasília. Então, tive grandes oportunidades nessa área. Conheci o professor Enio Palmeira, comecei a trabalhar com ele e a gente acabou desenvolvendo um estudo sobre estruturas de contenções aplicadas à obra do metrô de Brasília, e isso trouxe parcerias com empresas, instigou a minha curiosidade e eu acabei ficando. Legal. Tudo começou assim. E hoje, o André Brasil, ele é muito conhecido pelo fato de trabalhar com temas complexos, modelagem numérica, inteligência artificial. Como foi que surgiu essa paixão por esses assuntos? Então, ao longo da minha graduação, eu sempre fui um cara bem matemático, eu sempre gostei de trazer a matemática para dentro da engenharia. Um ponto fundamental para quem quer trabalhar com questões mais complexas. Então, isso abriu um norte para mim de possibilidades, né? Me trouxe a parte de toda a modelagem analítica, modelagem numérica. A gente hoje não só utiliza IAs, a gente desenvolve inteligências, né? Então, existe por trás toda essa necessidade de algoritmos. E na minha infância também eu sempre estive voltado para a área de programação. Então, isso também traz um diferencial na minha formação que me ajudou a entrar nessas novas áreas. E você enxerga a inteligência artificial como algo que vai poder nos ajudar, assim, porque eu brinco, às vezes quando a gente está projetando uma fundação, o pessoal fala, que programa você usa? Eu falo, Excel, calculadora. Então, você vê a inteligência artificial ajudando a gente dessa forma? Então, eu acredito que nós estamos num momento que não dá mais para voltar atrás, né? Eu tenho chamado essa fase de geotecnia 4.0. Né? Ou a gente percebe que a ciência de dados está aliada, tem que andar aliada com a geotecnia, ou a geotecnia vai ser uma engenharia que vai ficar obsoleta. Né? Então, eu diria que é o momento perfeito para que a gente quebre esses paradigmas e comece, inclusive, a colocar nos nossos currículos, nas universidades, disciplinas complementares para realmente ajudar na formação dos nossos estudantes. Então, voltando à sua pergunta, sem sombra de dúvida, ela é capaz de nos ajudar. Né? Depois dos acidentes, por exemplo, de Brumadinho e Mariana, a gente teve uma necessidade de trocarmos os tipos de sensores, de instrumentação que a gente usava. Uhum. Então, antes, aquela instrumentação analógica que o engenheiro tinha que ir lá, pegar, coletar o dado. Né? Hoje em dia, a gente, com vários sensores mais modernos, com transmissão de dados em tempo real, esses dados precisam ser armazenados, então a gente precisa tratar eles como um Big Data. Esses dados tratados no Big Data aí ficam impossíveis para um humano analisar, porque antes a gente tinha escassez, agora a gente tem dados demais. Então, a inteligência artificial entra, trata esses dados, acopla com a modelagem numérica, e a modelagem numérica se torna uma ferramenta mais responsiva. Então, ela não é aquela modelagem que tratou um estado estático. Ela está sendo atualizada com os dados e retornando novos resultados o tempo todo. Né? Então, a gente tem feito isso e tem sido bem interessante. Ontem eu mostrei vários exemplos
de aplicações em áreas geotécnicas bem legais. Ah, legal. Mas teve um caso mais emblemático, mais desafiador, quando você trabalhou ali com a inteligência artificial? Ó, a gente recebemos um convite, a barragem do Paranoá, havia uma suspeita de que pudesse estar ocorrendo piping nela, né? Então, a gente propôs um P&D, uma parceria lá com a Neoenergia e com a SEB, na qual a gente gostaria de monitorar aquele barramento. Então, a gente instalou sensores sísmicos, esses sensores transmitiam esses dados, né, em tempo real, só que a gente já se deparou com o primeiro problema. A gente queria ver se existia mudanças naquele sinal de monitoramento, né? Mas em cima do corpo da barragem passava uma quantidade enorme de veículos. Então, aqueles veículos alteravam os sinais. A gente usou a IA para eliminar esses chamados ruídos do tráfego e focar, de fato, no ruído do barramento. Sem a IA, isso seria impossível. Entendeu? Então, ela consegue perceber o que é o ruído externo e tratava simplesmente as modificações. Isso entra no nosso sistema, ele entra num machine learning lá, e esse machine learning retorna uma resposta que é realmente uma resposta de risco ou não risco. Então, eu mostrei lá como funciona, todo Muito legal. o operador fica com tudo no celular e o sinal mudando. Então, se houver alguma alteração brusca, ele vai ter um alerta com muito mais precisão. Mudando aqui um pouquinho, falando agora um pouco mais a parte da universidade, como que você dá aula, né? Bastante aula. E como que você vê hoje os alunos, essa interação dos alunos com o mercado de trabalho? E se hoje você vê que a maneira de dar aula teve que ser mudada e adaptada com isso tudo que a gente tá aqui falando, né? Tanto de IA, enfim. Eu diria que eu gosto sempre de valorizar o passado, né? Nós chegamos aqui por conta dos nossos professores que tinham as suas metodologias. Mas a grande verdade é que todas as gerações sofreram essas mudanças. E a nossa não vai ser diferente. Nós temos que nos readequar, né? Nós temos que trazer novas ferramentas, trazer um novo estilo de aprendizado, uma aproximação com os nossos alunos, né? Isso, sem sombra de dúvida, foi um diferencial no nosso grupo de pesquisa, o Geofluxo, que hoje tem uma série de alunos, pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica, alunos de TCC. Então, hoje a gente incorpora ali uma estrutura bem bacana para que a gente possa fomentar essas ideias. Agora, quanto... a interação entre os alunos e o mercado de trabalho, pensando um pouco mais, eu acho, nessa parte de pós-graduação, né? A universidade, eu tive uma experiência internacional, né, onde a gente tinha o fomento vindo das empresas. Infelizmente, ou felizmente, né, no nosso país a gente tem o CNPq, a gente tem a CAPES, as fundações, mas isso quebra um pouco a proximidade com a empresa, né? Uma das coisas que eu fiz no Geofluxo foi quebrar isso. Com a Lei da Inovação, a gente criou uma estrutura de aproximação das empresas, né? Então, a gente criou um laboratório de inovação, o qual essa aproximação é possível. E aí, dentro da própria universidade, a gente gerou projetos com recursos privados e hoje o nosso laboratório tem orgulho de dizer que qualquer pequeno equipamento foi comprado por recursos que não eram da fundação, que não era da universidade. Entende? Então, isso é bem bacana. Então, eu acho que a gente tem que quebrar esses paradigmas, tem que trazer isso para dentro da universidade, e isso fez com que o nosso grupo se aproximasse de grandes empresas, como a Vale, a Petrobras e outras, né, menores aí também, mas que têm a sua representatividade, e formando essas parcerias. Então, eu vejo que esse tipo de colaboração é necessária para que a aproximação dos alunos seja viável, entendeu? Então,
nós temos que quebrar algumas coisas ainda, alguns estilos de ensinar e de educar. E o futuro dessa engenharia geotécnica combinada aí? Há algo que vocês não fazem e que vocês querem fazer? Então, lancei essa semana agora um novo tema de pesquisa, onde a gente quer usar IA generativa, né? Então, a gente não vai mais para um software desenvolver a malha. A gente vai escrever, faça a malha assim, assim, assado. A malha vai ser gerada e o software vai rodar por si só e a gente vai gerar uma facilidade no tipo de processamento. Então, esse é meu futuro aí, futuro próximo, e a gente é o meu, vamos dizer assim, meu próximo grande desafio. Legal, mas você comentou rapidamente da Vale, de algumas empresas, mas do ponto de vista geotécnico, cultural de empresas, na sua opinião, hoje estamos a anos-luz de poder colocar essa inteligência artificial na prática ou ainda há um caminho longo a percorrer? Então, eu acho que uma das questões é que quando a IA chegou ali com o ChatGPT, né, muitas pessoas se assustaram com alguns tipos de respostas porque estavam usando a ferramenta errada, né? Uma ferramenta que não era a que deveria estar sendo usada. Isso gerou uma ideia errônea do que ela poderia ser e de como ela poderia ser usada, né? Então, o primeiro passo é vencer a barreira do mau uso da informação. O segundo passo que eu diria é a falta de dados. Infelizmente, a geotecnia perdeu muito do potencial que poderia ter hoje por não ter se organizado na forma de guardar suas informações. Então, nós temos empresas com dados brilhantes em papel, Sim. outras em planilhas, outras em SIG, e existe uma palavrinha mágica que é interoperabilidade. A interoperabilidade é a capacidade desses dados conversarem e serem usados de uma forma efetiva em outra ferramenta. Então, eu diria que a gente vencendo os dados é o segundo momento. E tem um terceiro momento, que é quebrar as gerações, né? Então, a gente tem que convencer as gerações antigas. Eu lembro, eu era aluno, a turma tinha uma dificuldade de aceitar a estatística. Hoje, todos os projetos levam em conta a estatística. Então, acredito que a gente vai ter uma certa dificuldade, mas geracional. E eu estou apostando aí que 2, 3 anos, quem não estiver falando disso está fora. André, você vai presidir o próximo Cobranseg. Isso. E qual é a pauta, ou quais são as principais pautas que você pretende levar para lá? Então, a gente escolheu uma temática que é para tratar de infraestruturas e cidades resilientes. E, sem sombra de dúvida, tudo que a ciência de dados traz de solução para esses problemas. Eu acho que hoje o cenário nacional está muito impactado pelo fato de vivenciarmos mudanças climáticas, vivenciarmos uma engenharia que tem se adaptado, mas a gente tem toda uma infraestrutura antiga que precisa ser renovada, né? E até para assegurar características que venham a suprir as próximas necessidades, né? Então, a gente pensou nisso e eu estou apostando nesse evento, conto com todos, conto com vocês por lá, né? Com certeza. E esperamos aí um evento de grande sucesso. Brasília é uma região central, né? Então, galera do Norte, pessoal do Sul, Centro-Oeste, Sudeste, todo mundo lá reunido, né? E tenho certeza que vai ser um grande evento. Estamos reunindo os grandes nomes. Vai ser um evento científico, mas também um evento, um local familiar da gente se reunir e relembrar as nossas amizades. Maravilhoso. André, muito obrigado pelo compartilhamento. Nós aqui da Geotecnia Brasil certamente apoiaremos você e temos certeza que o Cobranseg será um sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.